Anuário do Ceará 2022-2023. Patrocínio: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, SESI, SENAI e FIEC. Apoio: Governo do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. Promoção: O Povo. Realização: Fundação Demócrito Rocha. O Índice Comparativo de Gestão Municipal, ICGM, Anuário do Ceará IPES, é um novo parâmetro para medir competências dos municípios do Ceará. Desde o lançamento do ICGM, premiações que não têm critérios claros perderam importância. E aqui comigo no estúdio, para o programa do Anuário de hoje, o diretor-geral do IPES, o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o professor João Mário França. O programa do Anuário já está no ar. O ICGM, Anuário do Ceará IPES, o Índice Comparativo de Gestão Municipal, é um parâmetro concreto, técnico, para medir a eficiência dos municípios do Ceará. Ele está na sua 5ª edição e é da lavra do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o IPES. Aqui comigo no estúdio, o diretor-geral do IPES, o professor João Mário França. João Mário, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço o convite, José. Muito bem. João Mário, primeira questão, o ICGM, que foi uma criação do IPES, assim, de certa forma, provocado pelo Anuário, a gente fez essa parceria, já tem 5 edições. O ICGM, ele mudou, não é, a metodologia, mudou o desenho há algum tempo. E essa mudança veio no sentido de não limitar o ranking a um só rol, porque você tem uma disparidade muito grande no Ceará, né? Fortaleza muito hipertrofiada. Queria que você lembrasse para o ouvinte, para o telespectador que não está acostumado com o ICGM, o que é que mudou nele recentemente. Perfeito. O Índice Comparativo de Gestão Municipal, como você bem colocou, já estamos na nossa 5ª edição, e ele vem sempre sendo aperfeiçoado ano a ano, como todo indicador. Você cria uma primeira versão, e à medida que você vai analisando os números, os resultados, você vai tentando sempre buscar uma melhoria nesse indicador. E no ano retrasado, no ano de 2019, falando assim em termos dos dados, sim, o período em que foram coletados os dados, então houve esse aperfeiçoamento, essa percepção de que não daria para colocar os 184 municípios no mesmo ranking e fazer essa comparação relativa. Então, foram divididos os municípios por porte populacional, vários outros índices também utilizam essa estratégia, e aqui no caso do Ceará, pelo tamanho dos municípios, ficou dividido em 4 portes. O primeiro porte, municípios acima de 100 mil habitantes, são apenas 9 municípios aqui no estado do Ceará com esse perfil. No segundo porte, municípios com 50 mil a 100 mil habitantes, 27 municípios. Terceiro porte, de 20 até 50 mil habitantes, 68 municípios. E, finalmente, o último porte, que são os municípios menores, até 20 mil habitantes, 80 municípios aqui no estado do Ceará. A propósito disso, João Mário, é muito hipertrofiado, como eu dizia, né? Uhum. A gente não consegue nem ter 10 municípios nessa faixa maior de população, né? Quando a gente fala de municípios muito pequenos, eu imagino que a grande dificuldade deles seja ter uma gestão que seja minimamente organizada, né? Sem dúvida. E no Ceará você tem em torno de 80 municípios com a população abaixo até 20 mil habitantes. Então são municípios de pequeno porte e tem uma dificuldade muito grande da máquina pública, do capital humano dessa máquina pública, o nível gerencial, e isso aí gera uma série de dificuldades para o município do ponto de vista de gestão. Uma das que a gente identificou, mais um padrão muito repetido nesses 80 municípios, é a dificuldade de captação de recursos, de fazer convênios, porque para fazer um convênio, seja com o Estado, seja com a União, você precisa ter uma equipe também mais especializada para entender, para elaborar um termo de convênio, enfim. Então,
há essa dificuldade, e esse foi um dos motivos a mais para a gente tentar separar esses municípios de comparações com o município como Fortaleza. Mesmo nesse grupo maior, Josélio, acima de 100 mil habitantes, Fortaleza é muito diferente dos outros. Sim. A população de Fortaleza é muito maior. Ou seja, está no mesmo rol, mas com distância muito grande. Muito né? grande, exatamente. A propósito disso, você falou, tocou no ponto. Olha, um município que não está organizado não consegue captar dinheiro. Ele não consegue nem cumprir o mínimo que um banco, um BID da vida, um CAF da vida, exige para fazer uma operação. Em que medida esses municípios da gente do Ceará, por menor que sejam, se fossem mais organizados, poderiam acessar dinheiro novo? Um dos pré-requisitos seria esse, né? Muitos editais estão aí disponíveis, muitos convênios, e o município sequer acessa esses editais. Fica vivendo de FPM e transferências, exatamente, as transferências estaduais, as transferências federais, e às vezes não acessa por completa desinformação, por falta de equipe técnica do município mesmo, que vá buscar, porque esses editais estão aí, mas as pessoas têm que ir atrás, buscar, entrar nas páginas dos órgãos governamentais, de órgãos internacionais, enfim. Então, teria um potencial muito grande ainda se tivesse uma equipe técnica mais especializada nesse tipo de atividade. Tem município no Ceará, muito comum, município no Brasil todo, que terceirizam muitas tarefas das suas máquinas, né? Essa terceirização talvez não dê cultura para a máquina pública, né, quando você terceiriza. Sem dúvida. Quanto mais você tem um corpo técnico do órgão, do Estado mesmo, do município, concursado, com qualificação, isso dá uma independência das mudanças de gestão. As gestões mudam, mas o corpo funcional do Estado, do município, continua. Quando você tem uma rotatividade muito grande, a memória é perdida, a cultura é perdida, isso dificulta sempre que inicia uma nova gestão. Qual o feedback que vocês tiveram nessas 5 edições do ICGM Anuário do Ceará IPES dos municípios? Eu imagino que aqueles que não foram bem no índice vão bater a porta do IPES para saber por quê. Os que ganharam ficam felizes. Qual é o feedback médio que você teve nesses anos? Como todo indicador que começa, você sempre tem uma dificuldade do entendimento, né? Então, você bem colocou, o município ele tem uma tendência natural no primeiro momento a não entender, e quando ele não fica bem colocado, ele tem a tendência a criticar o indicador. Não sou eu que estou fazendo uma má gestão, é o indicador que tem problema. Mas quando a gente explica a metodologia do cálculo, os municípios vão absorvendo essa informação, e o mais importante, que eu sempre digo quando eu converso com algum prefeito, não é exatamente a posição relativa que você está ocupando naquele momento. O importante é com essas informações, são 14 indicadores que tem no índice comparativo de gestão municipal, você observar, o prefeito observar o que ele está fazendo de bom, relativamente ao grupo que ele está inserido, porque essa era uma crítica muito, muito importante que os prefeitos faziam. Como é que você está me comparando com Fortaleza? Como é que você está me comparando com Calcaia? Aí vocês separaram para mitigar isso. Exatamente, você está num grupo muito parecido, muito semelhante, de população, até de características socioeconômicas. Então, olhar o que você vem fazendo bem feito e aperfeiçoar, e olhar o que relativamente àquele seu grupo, você não está ainda no mesmo nível dos melhores, e tentar aí sim investir mais esforço para melhorar esse perfil. O parâmetro para o ICGM ser calculado é um exercício completo, ele não é do ano em que o Anuário é lançado, vocês vão para o ano anterior, talvez mais um ano ainda, né? O desse ano, os dados que a gente pegou são de 2020. Tá. Então sempre tem uma defasagem de 2 anos, mais ou menos, porque é onde alguns dados são disponíveis. Tem dados até mais recentes, mas outros pararam em 2020, ainda não tem um dado de 2021. Ou seja, estamos falando de um indicador que tem um forte impacto da pandemia, porque 2020 foi um ano muito determinante na pandemia. Né? Isso também é importante, muito bem colocado. Os prefeitos, quando olharem essas suas posições relativas, têm em mente também, e a sociedade como um todo, entender que estávamos no ano pior da pandemia, que era um ano ainda que não tinha vacina ainda para esse vírus. João Mário, com relação ainda ao cálculo do ICGM, ele é feito pela equipe, pelo corpo técnico do IPES. Quem é esse corpo técnico do IPES hoje? Pronto, o IPES hoje ele é composto, são 9 analistas de políticas públicas, todos eles com doutorado, a maioria na área de economia, mas também tem na área de geografia, na área de estatística, na área de administração. Esse especificamente, o índice comparativo de gestão municipal, são 3 analistas de políticas públicas que trabalham nele, o Alexandre Cavalcante Lira, o Paulo Pontes e o Kleiber Nascimento.
Então é um trabalho de muita dedicação, tem também a colaboração do Aprígio. Então, assim, é um esforço que eles vêm fazendo a cada ano de tentar cada vez mais melhorar esse indicador. Esse indicador é produzido na Diretoria de Estudos e Gestão Pública do IPES. Tem algo parecido no Brasil, você conhece? Quem se aproximou desse trabalho de vocês? Em que medida a gente já foi benchmark nisso? Existe alguma quantidade de indicadores aí nessa área de gestão pública, mas muitos baseados na questão fiscal apenas. Por exemplo, o mais conhecido talvez seja aquele da Firjan, que olha essa questão, compara os estados em termos de um olhar fiscal. Mas é muito concentrado no fiscal, né? Esse eu acho que tem esse mérito de olhar a gestão, que é uma coisa mais abrangente. A gente leva em consideração questões como planejamento, questões como recursos financeiros, entrega de serviços para a população, questão da transparência. Então, é um indicador mais abrangente que tenta, claro, como todo indicador pode ser sujeito a crítica, pode ser aperfeiçoado, mas ele tem essa tentativa de olhar de uma maneira mais abrangente a gestão do município. Você tocou no ponto, a entrega do serviço, porque o que é que você pode considerar como uma boa gestão? Não é aquela que tem caixa. Se ela tiver caixa e não fizer a obra, não fizer o serviço, ela não é eficiente, ela não vai cumprir a obrigação dela. O ICGM mede isso também, né? Exatamente. A gente, quando construiu esse indicador, olhou a parte da gestão em si, do planejamento, da utilização dos recursos, e na parte de recursos tem a parte de composição de receitas, composição de despesas, como é que elas são alocadas, mas só isso para a gente não era o suficiente. É importante ver como é que essa boa gerência desses recursos, como um bom planejamento, se reflete na entrega para a população de serviço. E nós olhamos, nesse caso, a questão da saúde, da educação, do meio ambiente, questão de saneamento. Então, são indicadores, coleta de resíduos sólidos, porque, como você mesmo disse, não adianta nada o município se vangloriar que tem um excelente planejamento, uma excelente gestão de caixa, e quando você vai ver a entrega para a população, ela não está no nível compatível com essa boa gestão. O IPES, ele já foi IPLANCE, né, há alguns anos. Ele completou quantos anos agora como IPES? O IPES ele existe desde 2003, né? Então, vai fazer 20. Vai fazer 20 no próximo ano. O IPLANCE era muito mais antigo. Quando saiu o nome planejamento do nome, deixou de ser IPLANCE para ser IPES, me causou um certo incômodo. Talvez muito pela minha relação até pessoal com o Dr. Cláudio Ferreira Lima, de saudosa memória. Cláudio foi um grande presidente do IPLANCE. Em que medida planejamento faz parte do escopo do IPES hoje? O Instituto, existe uma série de mudanças que vem sendo feita ao longo do tempo no Estado. Antes você também tinha uma secretaria só de planejamento, Sim. E uma secretaria de administração, Sim. E agora elas se juntaram no planejamento e na gestão. Eu gosto muito hoje da função do Instituto, com esse nome, Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Estado do Ceará, porque o foco hoje do Instituto é basicamente esse, é realizar estudos, como esse exemplo aí um produto que a gente está entregando para a sociedade, para o anuário, que é o ICGM. Então é realizar estudos, realizar pesquisas e assessorar o governo nas políticas públicas. Então essa interação do Instituto hoje com todas as secretarias de governo, inclusive com a própria Casa Civil, com o próprio gabinete hoje da governadora, nesse acompanhar da política pública desde o desenho inicial, monitoramento, pensar numa avaliação. Então hoje o Instituto está muito focado nesse campo de trabalho. E de que forma o gabinete da governadora, de que forma o governo utiliza todo o conteúdo que você gera no IPES, João Mário? De duas maneiras, como eu falei, todos esses estudos que são produzidos pelo Instituto, hoje mesmo nós divulgamos um estudo importante sobre a questão de como essa redução do ICMS, nessa discussão que está tendo aí no governo federal, do limite do ICMS para combustíveis, isso vai impactar nas políticas sociais. Sim. Se fala muito na questão da arrecadação, mas o Instituto hoje fez um estudo, hoje não, a gente produziu um estudo que está entrando na nossa página, sobre essa questão do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que depende do ICMS. Então, como isso vai impactar. Então, além desses estudos e produtos que estão disponíveis não só para o governo, como para a sociedade, essa interação hoje cada vez maior com as secretarias. Hoje qualquer secretaria de Estado, quando vai desenhar uma política pública, em geral ela demanda do início uma participação do IPES para discutir desde o seu desenho, implementação, monitoramento. Então isso
e o nosso corpo técnico é muito especializado nisso, então isso garante uma maior eficiência dessas políticas públicas. Como é que o Estado pode, ele não tem que pegar na mão porque cada município tem que tocar a sua vida, mas como é que o Estado pode, João, estimular, ajudar de alguma forma que essas prefeituras que têm uma máquina limitada, que têm estrutura limitada, possam se planejar, possam ter um mínimo de estratégia para tocar a sua vida? Isso é um aspecto importante. Eu acho que essa parceria do Estado com os municípios deve ser cada vez mais aprofundada. Hoje ela é muito forte na área de educação. Os resultados da educação do ensino Fundamental 1, Fundamental 2, tem é reflexo muito dessa sintonia que existe entre o Estado e os municípios, não só na questão do apoio pedagógico, na questão didática, na questão da transferência de conhecimento, da interação com a Secretaria de Educação dos municípios e a Secretaria de Educação do Estado, mas isso realmente tem que ser aprofundado na gestão. Agora, é claro que também os municípios têm que fazer o seu dever de casa, investir mais na qualificação do seu corpo técnico. Não dá para ficar esperando que vocês façam tudo, né? Exatamente. Uma experiência de consórcio é plausível em se tratando de planejamento para os municípios? Juntar pequenos municípios num consórcio de planejamento? Eu acho que seria uma boa... Ninguém faz isso hoje? Não há esse mecanismo hoje. Eu acho que seria um primeiro passo. Muitos municípios talvez não tenham condições de eles só realizar um bom planejamento. Talvez uma junção de municípios ali próximos que consigam juntar uma equipe maior e fazer um planejamento comum poderia ser um dos caminhos, uma das alternativas para melhorar essa eficiência na gestão. Bom, você e outros colegas lá do IPES são da academia, eminentemente são acadêmicos, que foram do campus para o governo, quer dizer, fizeram aí, se não a transição, mas essa concertação. Como é que é a experiência de ir da academia, da sala de aula, João, ir para a vida prática, da caneta na mão, da máquina pública, porque tem uma distância, né? Imagino que um professor que vá para o governo, ele volte outro para a sala de aula, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quando você está na universidade, você tem uma atribuição mais de ensino, de pesquisa, você está, digamos assim, mais fechado no seu ambiente de trabalho, um olhar mais da produção acadêmica. E quando você vai para o governo, eu costumo sempre dizer que, no meu caso, por exemplo, eu estou no melhor órgão que eu poderia estar numa passagem da academia para o governo. É o mais afim, né? É o mais afim. É um instituto de pesquisa, é um corpo muito qualificado, tanto dos analistas, dos técnicos, dos próprios diretores, que também têm um perfil acadêmico. Então, essa transição é mais tranquila, mas há esse compromisso do olhar da política pública. Então, esse eu acho que talvez seja o grande aprendizado quando você está no governo, a preocupação de aquilo ali que está discutido numa teoria, num artigo, numa coisa, você tentar tornar aquilo ali viável do ponto de vista de uma política pública. João, existe uma demanda por informação em muitas áreas. Eu estou falando de um estado como o Ceará, que tem no turismo uma âncora importante da sua economia. Quais são as contas que a gente tem no IPES que possam dar a dimensão de algumas atividades? Por exemplo, a gente não tem um PIB do turismo do Ceará. É uma conta plausível de ser feita? O que mais o IPES pensa em fazer? O que é que mais a gente pode demonstrar? Até porque o número dá força política para determinadas áreas, né? Sem dúvida. O Instituto está investindo cada vez mais em assistências técnicas, consultorias, para aperfeiçoar metodologias para esse tipo de cálculo como você propôs. A gente já fez tem um cálculo do PIB trimestral. Isso é um aspecto importante que deve ser ressaltado aqui para o nosso ouvinte. Apenas 8 estados no Brasil calculam o PIB trimestral, o IPES é um deles, e a partir de metodologias que nós estamos cada vez mais absorvendo, a questão da matriz de insumo-produto, modelos de equilíbrio geral computáveis, então já há condições de você desagregar o PIB nesse nível, de calcular o PIB do turismo, a participação do turismo no PIB do Estado, a participação da cultura no PIB do Estado. É outro exemplo, né? É outro exemplo. Então, são possibilidades importantes que o Instituto cada vez mais vai avançar nessa direção. Agora há pouco você tocou no ponto, o governo federal, ele estabeleceu como um objetivo dele, estabelecer um teto para o ICMS dos estados, de maneira abrupta, quer dizer, os estados eles foram até um tanto passivos, dada a violência disso. Simplesmente estabeleceu o teto para o ICMS e as contas dos estados vão sentir muito isso. Você fere o pacto federativo, né?
A primeira audição parece bom, reduz o imposto, vai baixar o preço da gasolina. Duvido, é difícil que baixe porque não é assim que funciona na vida real. Como é que você enxerga esse tipo de interferência, esse tipo de movimento brusco, né, nas contas públicas partindo de Brasília? Primeiro, vou até usar as suas palavras, é um avanço muito grande no Pacto Federativo. É um imposto estadual, então ao limitar esse imposto estadual, você provoca uma diminuição grande na arrecadação dos estados. Há uma estimativa da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará em algo em torno de 2 bilhões de reais que o Ceará pode perder ao longo do tempo com essa mudança no perfil. E o pior, quando você perde a arrecadação, isso vai certamente afetar políticas públicas. E vai afetar políticas públicas, principalmente quem depende mais delas são os mais vulneráveis. Então você já tem um problema nesse sentido. Então isso pode prejudicar a saúde, pode prejudicar a educação, pode prejudicar a assistência social, o próprio Fundo Estadual de Combate à Pobreza. E o benefício não é claro e eu também, como você, duvido que seja alcançado. Pode ter alguma redução no primeiro momento, mas nesse processo inflacionário que nós estamos tendo, e mais ainda com a política de preço adotada pela Petrobras, que é de paridade com o preço internacional e o dólar dessa maneira, então, na bomba da gasolina, que é o que interessa para o consumidor, esse efeito vai ser muito pequeno e para os estados vai ter uma perda de arrecadação e uma perda de qualidade nas políticas públicas, principalmente para os mais pobres, os que mais precisam do Estado nesse papel de reduzir as desigualdades e oportunidades. E tem um detalhe que você aumenta o poder de fogo de Brasília, centraliza em Brasília, ou seja, deixa o Estado com o Pires lá em Brasília, né? Politicamente, você enfraquece os estados, né? E sem falar que, pelo que nós estamos lendo hoje, o próprio presidente vetou algum tipo de compensação. Sim. Então ainda existe esse risco de nessa compensação que tinha sido sinalizado no primeiro momento, até para ter uma aprovação quase que unânime na Câmara e no Senado. Sim. Agora já houve uma mudança de direção do governo federal que deixa mais preocupado ainda os estados e os municípios, porque esse repasse do ICMS rebate também dos municípios que vão sofrer também com a arrecadação. E ele já tem uma dificuldade muito grande de gestão, principalmente os municípios de pequeno porte, com menos transferência, é um complicador a mais. João, queria que você explicasse para o nosso ouvinte, nosso telespectador também, com relação àquela conta que o Estado faz que aumenta o recurso para quem tem uma educação melhor nos municípios. Aquilo foi revolucionário no Ceará. Eu imagino que vocês planejem ampliar para outras áreas também, né? Exatamente. O movimento do ICMS vem produzindo resultados fantásticos. Aqui no estado do Ceará, é um exemplo nacional. O município tinha o direito, o Estado teria que repassar 25% para os municípios do total arrecadado de ICMS, e desses 25%, cerca de 25% disso, e agora hoje, já pela Constituição, 35% disso, são distribuídos por meritocracia. Então hoje 18% desse repasse está indo para a educação, 15% vai para a saúde e 2% vai para o meio ambiente. Na saúde, esse processo de aumento começou agora, mas na educação, como ele já vem mais consolidado, então há um incentivo muito grande dos prefeitos de investirem na educação fundamental 1 e 2, que é de responsabilidade dos municípios, para que cada vez mais eles possam obter dessa parte aí uma quantidade de recurso maior. Ainda tem prefeito indo ao IPES para entender como é essa conta? Não, agora já está bem consolidado. No começo tinha muito. Tinha muito. Agora quem está indo mais são prefeitos para entender a conta da saúde, porque a saúde mudou recentemente, então há um entendimento sobre essa questão da saúde. Mas da educação o processo já está muito bem consolidado. Em linhas gerais, na saúde, qual é o fundamento? Na saúde, primeiro que o repasse aumentou bastante, aumentou em 10 pontos percentuais, era 5%, e agora passou para 10%. E agora entraram outras variáveis também, que antes era só mortalidade infantil. Tá. Então já estava mais ou menos entendido pelos prefeitos, e agora entraram outras variáveis, como acidentes de moto, acidentes cardiovasculares. Então agora entrou outras variáveis no processo de conta para saber quais os municípios vão obter mais recursos dessa fatia que aumentou bastante
da saúde. Quando você fala acidente de moto, você está dizendo o seguinte: o Estado está induzindo o município a fazer o que é obrigação dele, que é fazer segurança no trânsito. Exatamente. Criando autarquia municipal, fiscalizando o uso de capacete. Exatamente. Porque no final das contas, essa fatura vem para o Estado. Ou para Fortaleza, no JF, por exemplo. Né? E essa quantidade de acidentes de moto, ou mesmo essa prevenção de acidentes cardiovasculares, essa prevenção de casos de infarto, enfim, tudo isso pode o município investir nisso. É claro que os resultados vão vir mais no médio e longo prazo, Sim. Mas são muito importantes para melhoria da qualidade da saúde das pessoas que Sim. moram naquele município e às vezes não rebater no próprio estado. Então foi um desenho novo, claro que vai ter todo um processo ainda de aprendizagem aí, mas pela experiência da educação tem tudo para melhorar cada vez mais a saúde também do estado do Ceará. Falando em estratégia econômica, até porque o IPES é de estratégia econômica, ainda é muito comum que o prefeito do interior ache que a redenção para o município dele seja uma indústria. E ele vem bater na porta da SEDET, pedir que o Estado mande uma indústria para o município dele. Isso no Brasil inteiro acontece, no Nordeste é muito comum. A gente já saiu daquela fase, João, de que o Maia Júnior teve aqui no programa, em que a gente tem dois atrativos, mão de obra barata e incentivo fiscal. A gente já pode dizer que saiu dessa fase? Estamos saindo, né? Eu acho que é um processo, ainda existe esse mecanismo do incentivo fiscal, mas como o Estado veio, eu costumo dizer que existem dois grandes vetores que estão aumentando a competitividade do Estado para atrair indústria, que não necessariamente precisa ser somente o incentivo fiscal. Um é o investimento forte em educação. Então, se a qualidade da educação aumentar, a qualidade do capital humano, isso é um fator atrativo para a indústria. O empresário quer saber se ele tem mão de obra capacitada, que consegue entender um equipamento, consegue ler um manual em inglês, enfim. Então, investimento em educação é um vetor importante. E o outro é essa questão que o Estado sempre mantém da sustentabilidade fiscal e a capacidade de realizar investimentos em infraestrutura, logística, aeroportos, portos. Isso também é um outro vetor que atrai indústrias. O Estado vem nessa direção, então acho que cada vez mais essa dependência do incentivo fiscal vai ficando menor e outros atrativos, digamos, muito mais de mercados, vão funcionando cada vez mais na nossa economia. João, o país é um país em que cada estado se vira, cada estado subnacional toca a sua vida, se planeja, faz políticas como o Ceará faz. O Brasil é um país que não tem uma política nacional de planejamento, de estratégia econômica, você vê dessa forma? Vejo, já há muito tempo, isso não é de agora, o Brasil perdeu essa capacidade do planejamento, de pensar. Até o censo atrasou, né? Exatamente, até as prioridades são outras, né? O censo que era para ser feito em 2020, estamos em 2022, então os resultados só vão aparecer em 2023. Então, essa capacidade de planejamento o país perdeu, e é importante que os estados, pelo menos eles, cada um, na sua gestão, investam fortemente em planejamento, olhar o futuro. O Ceará tem esse exemplo com o projeto Ceará 2050. É um planejamento de longo prazo, sai um pouco desse dia a dia do cotidiano e olha o Ceará a partir de como vai ser em 2030, como vai ser em 2040, 2050. Você cria um planejamento mais de médio e longo prazo. Claro que isso pode ser sempre revisado, sempre atualizado. Inclusive o próprio grupo do Ceará 2050 está atualizando o planejamento. Com essa pandemia mudou alguns focos, outros diminuíram. Mas é importante dedicar tempo, dedicar esforço nesse planejamento, nesse olhar mais do futuro. E aí, imagino que o desafio seja que as cobranças, o imediatismo da gestão, esse imediatismo não engula o planejamento, porque senão você vai ali da mão para a boca, como se diz no popular, né? É verdade. Por isso até que eu acho que tem a Secretaria de Planejamento e Gestão, e ela é bem compartimentalizada, para que o planejamento tenha a mesma força que tem a gestão, porque a gestão ela absorve muita coisa do dia a dia, e se você não tiver também um espaço importante como tem para a área do planejamento, pensar o Estado não só no próximo mês ou no próximo ano, mas pensar o Estado no médio e longo prazo, e com isso gerar continuidade de políticas públicas, que é como o Estado do Ceará vem fazendo, na área de educação, na área fiscal, na área de segurança hídrica, enfim, ter uma continuidade dessas políticas, olhando onde estamos, para onde vamos e onde queremos chegar. Vocês recebem outros estados visitando o IPES interessados nisso? Sim. É comum lá? É comum. Recentemente teve o governo de Rondônia que veio nos visitar, o governo da Bahia,
o governo de Pernambuco, nós temos também boa interação, não só de nós divulgarmos nossas experiências, como também aprendermos com eles. Eu acho muito importante essa troca de experiências entre os estados. Cada governador, às vezes, tem aquela ideia de sempre querer criar um novo. Sim. Mas é importante olhar experiências bem-sucedidas aqui no estado e em outros estados e tentar aperfeiçoar, porque o que vem dando certo, vamos tentar copiar não, mas aperfeiçoar e olhar pelas nossas características. João, muito obrigado. Eu espero encontrá-lo no ano que vem na 6ª edição do ICGM. Por enquanto, vamos divulgar, fazer as pessoas verem o 5º ICGM, porque não faz sentido que uma pesquisa como essa não chegue às pessoas. Esse é o papel do Anuário. O Anuário agradece ao IPES por essa parceria e torcemos que ela seja ad eterno. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Assim, foi um convite do Anuário para criar esse indicador de gestão municipal, comparativo de gestão municipal. Então, e o Anuário é um canal muito importante de divulgação desse indicador. Os prefeitos tomam conhecimento, a sociedade toma conhecimento. Tão importante quanto o prefeito é a sociedade conhecer os resultados do seu município, como ele está relativamente ao seu porte, ao grupo do seu porte populacional. Então, essa parceria do IPES também nós temos todo o interesse em continuar. Muito obrigado, João. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu conversei com o João Mário França, diretor-geral do IPES, e o programa de hoje fica por aqui. Mas não só esse programa, essa temporada 2022-2023. Foram 20 programas com personalidades, com gente que faz o anuário, com personagens que fazem o Ceará. O Anuário do Ceará você pode ler procurando em bancas, livrarias aqui na sede do Povo, na Guanabi 282. Você também pode acessar o anuário de graça na internet, no anuariodoceará.com.br. Você acompanha o anuário nas redes sociais, no Instagram, Anuário do Ceará, no Twitter, Anuário do CE ou Anuário Doce. E ainda, os nossos episódios aqui da TV, você pode acessar todos eles numa galeria no canal FDR no YouTube. Você também pode ouvir os programas no formato podcast na sua plataforma preferida. Até a próxima temporada, até o próximo anuário. Tchau!